Olá, aqui quem vos fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E dessa vez eu vou trazer uma reflexão, meus irmãos. Na verdade, um questionamento, vamos lá. Você percebeu que teve um momento que Jesus, em uma discussão com os doutores da lei, ele o chamou de raça de víboras. Isso é muito mais profundo do que parece e a maioria das pessoas acham que ele os comparou assim porque as cobras, as víboras no caso, elas são traiçoeiras. Mas aí a interpretação da maioria da população para por aí. Quando você lembra de algumas teorias da conspiração, como por exemplo reptilianos, que foi criada não por religiosos, mas por pessoas que perceberam certos padrões em um certo tipo de pessoa. Quando a gente começa a puxar mais a fundo a própria Bíblia em Gênesis, você também vê que foi a tentação, em forma de serpente, que ocasionou todo o pecado, que atentou. Eva caiu na tentação, ofereceu para Adão e assim a gente tem a história ali no início, no início da humanidade. Então, duas vezes aí a Bíblia relata, as víboras, répteis. Você acha que isso é uma simples coincidência, meus irmãos? Se você acha isso, eu creio que você está muito enganado. A grande mídia, há muitos anos, e eu tenho que tomar cuidado com as palavras, por isso que é difícil fazer esses vídeos, meus irmãos, porque você tem que medir as palavras. E agora mesmo eu estava vendo um vídeo nosso que foi amarelado, porque eu estava falando que um atleta, de um determinado gênero, prejudicou outro atleta que resolveu até desistir da carreira. E aí o vídeo ficou amarelado. Eu não podia usar essa expressão. Então, mesma coisa quando a gente está aqui falando. Então, é difícil, Mas a grande mídia, ela, através dos seus filmes e séries, e repórteres, pessoas influentes, ela criou uma certa admiração da população pelo tal do anti-herói. O que é o anti-herói? É aquele cara que ele não é correto, mas tem um determinado momento que ele faz alguma coisa correta, alguma coisa que o cidadão comum normalmente não faria. E ele, no momento de indignação, muitas vezes até por orgulho próprio, ele faz. E aí ele vira o herói, Há tempos que eles vêm trabalhando para cada vez mais as pessoas gostarem desse tipo de herói, o anti-herói. Isso hoje pegou na cabeça das pessoas. Depois veio a segunda fase. Qual é a segunda fase, Davi? A segunda fase é justamente aquela onde o cara não precisa ser herói, onde eles mostram um vilão como herói. Você deve ter percebido isso, meus irmãos. Você deve ter assistido algum anime, por exemplo, vamos lá. Você pega, vamos começar com o japonês, que é os que eu gosto mais. Você pega Dragon Ball. Muita gente torce mais pro Vegeta do que pro Goku. Isso não pode estar acontecendo. Como o Vegeta conseguiu se transformar em um Super Saiyajin? Não era verdade que um Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse o coração puro? Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. E o que é que o Vegeta fazia? Ele eliminava pessoas. Ele tinha prazer em fazer isso, Mas agora ele é bonzinho. Ele mudou, não tem mais essa vontade. E as pessoas gostam disso, porque é meio que elas veem alguém arrependido. Eles criam uma história, engajam as pessoas nisso. Você também está vendo agora os heróis da Marvel indo pelo mesmo caminho. Tem um filme do Venom e de outros vilões, os vilões que adoravam fazer as maldades, agora, de repente, tem uma hora que começam a agir certo. Então, o que é que eles querem provar com isso? Que ninguém é mau. É a ocasião, é as situações que forçam a acontecer isso. E muita gente vem repetindo isso, quando na verdade é uma mentira. Quando a gente observa algumas pessoas desde criança, você coloca lá criancinha para brincar e você vê que tem uma delas que ela é totalmente diferente das outras. Ela só fica satisfeita quando faz os outros chorarem, quando prejudica os outros. Tem uma brincadeira, ele não quer seguir as regras da brincadeira, ele faz tudo para literalmente avacalhar. Não foi ninguém que ensinou, ninguém que mandou, é uma tendência já dele.
E isso tudo, meus irmãos, tem a ver com justamente a raça de víboras, os filhos da serpente. Alguns conhecem como reptilianos, outros como descendentes dos anjos caídos, seja o que for. Você vê que por mais que as interpretações sejam diferentes, as pessoas tenham religiões, pontos de vista diferentes, meio que as coisas começam a se encaixar, porque seja alienígena, vindos de outro planeta, tem gente que dá até o nome a esse planeta, né? No caso dos reptilianos, são seres que vieram do céu, estão aqui na Terra e começaram a procriar, a formar uma sociedade, e eles estariam no alto comando, trocariam de pele, né? Tem vídeos inclusive que a gente fazia antigamente quando podia, né? Mostrando alguns artistas, algumas celebridades e chefes de estado e tudo, fazendo algumas coisas, né? Umas coisas estranhas do próprio corpo, até o olho mudando. Nós fizemos inclusive, né, da rainha que faleceu agora há pouco tempo, e o nosso vídeo saiu do ar, óbvio que saiu do ar, né? Teve até um cara que chegou a virar o caixão, tentar chegar perto do caixão, na verdade nem conseguiu, ele queria virar o caixão para abrir e mostrar que ali não tinha ninguém. Então você vê como isso é uma crença muito forte em vários países do mundo. As pessoas acreditam nisso. Não estou nem dizendo que é verdade, mas muitas pessoas acreditam nisso. E a pessoa que é cristão, que prestar atenção no que foi dito em Gênesis e o que foi afirmado por Jesus, você de fato começa a entender, meus irmãos, que alguma coisa aí faz sentido. No caso, as raças de víboras, elas seriam os filhos da maldade. Elas não foram uma descendência natural, mas esse povo já chegou a quase dominar o mundo já na época de Noé. Por isso é que houve o dilúvio. O nosso DNA já estava muito misturado com o deles, inclusive criando outros seres até como os Néfilins. É outra teoria que se encaixa nessa. Então, meus irmãos, o que é que eu quero dizer para vocês? É que aos poucos a gente vai sendo empurrado a acreditar em certas coisas por falta de conhecimento. A gente começa a admirar certas coisas por falta de conhecimento. E uma dessas é justamente o anti-herói. É as narrativas que você vê muito à esquerda levantando hoje, né? Você vê o que é que eles fazem com essa bandidagem, por que é que eles criam tantos direitos para os caras? Porque eles levam isso em consideração. Não, mas ninguém é mau, ninguém é ruim. Eles são empurrados para isso. E quando na verdade o que você vê na prática é o contrário. Quantas pessoas, não é? Porque se você diz que todo pobre tem a tendência de ser marginal, você está indo contra as estatísticas. O que vale são as estatísticas. Quantas pessoas moram na favela e são pessoas trabalhadoras honestas? Muito mais do que alguns que têm dinheiro. A gente vê isso o tempo todo. O Brasil, inclusive, é feito de trabalhadores. Pessoas que vivem na maior humildade, mas que saem todo dia para ganhar seu pão. Às vezes sem instrução. Aí vai vender uma panela, uma bacia, vai fazer um serviço, pintar uma parede. O brasileiro é um povo-herói, é formado de povo-herói. Mas aí as narrativas são levantadas desse modo, mesmo, né, contra as estatísticas, e elas vão batendo, elas vão colando. Por quê? Porque você tem todo um sistema criado para que aconteça isso. Então, no caso dos répteis, dos reptilianos, ou filhos da serpente, raça de víboras, eu acredito, meus irmãos, que está no DNA a maldade. Está no DNA deles. E por mais que se tente mudar isso, fica aquela pessoa que você não tem confiança. Sabe, ela pode mudar de repente e vir para cima de você a qualquer momento. É por isso também que é dito que quando Jesus Cristo vier na próxima vinda à Terra, que já é para julgar, ele vai separar o joio do trigo. Entende? Você vai vendo que as coisas começam a encaixar, a fazer sentido. É claro que eu não estou aqui, né, tentando ensinar alguma coisa a vocês. Eu simplesmente estou raciocinando em voz alta. Só isso que eu estou fazendo. Estou pensando em voz alta. Porque tem muitas coisas, meus irmãos, que a gente observa aí que faz sentido. Quando a gente começa a perceber, por exemplo, o padrão dos poderosos do mundo, que a gente chama de senhores do mundo, é impressionante como vai passando as gerações e eles continuam avançando na mesma agenda. Porque é natural que você tenha um gosto, né?
Por exemplo, eu gosto muito de carros, mas meu filho não tem interesse nenhum. Não gosta, ele não curte. Simplesmente não curte. Então, como é que você consegue fazer, né, com que as suas futuras gerações ajam exatamente como você? Pode ser através de uma doutrinação, um tipo de lavagem cerebral? Pode. Mas também não faz algum sentido. Isso eu estou perguntando a vocês. E meus irmãos, eu estou escolhendo as palavras. É difícil falar isso. Mas eu pergunto a você, também não faria sentido que eles próprios estejam dando andamento? E se for verdade essas teorias, se por acaso essas teorias loucas, né, da nossa cabeça viajante, vamos colocar assim, se elas fizerem algum sentido, e for eles próprios que simplesmente troquem de pele ou de aparência, será que isso é possível? Pergunto, será que é possível? Eu acho, meus irmãos, que tem muitos mistérios, e quando eu vejo esse padrão de comportamento nos tais senhores do mundo, eu realmente vejo isso, que é quase que impossível você fazer com que o filho do neto do seu neto pense exatamente igual a você e dedique a vida, né? Porque quando a gente observa, por exemplo, John Rockefeller, o próprio filho dele, que empacotou esses dias supostamente, você vê que os caras, mesmo velhos, mesmo em cadeira de roda, tomando medicamento, tendo que andar com um médico e um balão de oxigênio junto, aqueles oxigênio grande, né? Tendo que andar com aquilo, os caras ainda estão fechando contrato, os caras ainda estão fazendo acordo até o último instante de vida. Isso não é natural, meus irmãos, ainda mais porque qual é a ideia de todo ser humano? É conseguir conforto para ele próprio. Então o cara trabalhou ali por 70, 80 anos, sem descanso, ainda no leito de morte, o cara ainda não descansar, não é normal. Não me venha com essa, porque é isso que mantém os caras vivos. Não é normal. Você veja os atletas mesmo. Todos, quando vai chegando à velhice, não querem mais saber do esporte, porque já cansaram. Chega um momento que você quer descansar. E olha que os caras de fato dedicaram a vida a isso. Prepararam os corpos para isso. Mas já essa elite, ela age diferente. E é isso que eu queria falar para vocês. Né? Colocar essa pulga aí. Tem muito mais informações, isso aqui merecia um vídeo detalhado, né, trazendo os exemplos, mas não passa, meus irmãos, não passa. Os vídeos que a gente tinha aí dos reptilianos já saíram tudo. Quando você começa a procurar esses padrões, né, já não, tá com isso, tá com aquilo, né, já começa a classificar você. Então, a gente fez essa conversa aqui amigável, né, amistosa, para tentar aí fazer com que vocês percebam certos padrões, certo, meus irmãos? Você acredita que existe de fato os filhos da serpente, as raças de víboras? Deixa aí nos comentários, e que eles, de fato, teriam uma tendência maior para fazer maldade? Ou é simplesmente pessoas normais, como eu e você, fazendo bobagem aleatoriamente? Deixa aí, qualquer que seja a sua opinião, ela é sempre bem-vinda. Não esquece o like, família, muita gente está esquecendo, isso prejudica os vídeos, tá certo? Quanto mais você comentar também ajuda. Enfim, é isso. Deixa a tua opinião, faço questão de saber. Se você tiver mais a acrescentar, pessoal, deixa aí também. Gente que vê esses comentários, dá like no comentário, para eles ficarem mais em cima e eu poder ter acesso, tá certo? Fique com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui.